temos meditado aqui sobre esse tema, Fé para o Impossível. Hoje eu quero iniciar uma pergunta com vocês. Quantas vezes você já pensou ou já ouviu a frase: não crie expectativa para que você não venha se frustrar? Com isso, as pessoas se blindam para não passar por decepções, por frustrações. As pessoas se protegem com isso. Até mesmo se fecham para tentar evitar algum tipo de sofrimento. Tem gente que prefere não acreditar mais em nada, não ter nenhum tipo de expectativa, deixam de acreditar nas pessoas, deixam de acreditar em si mesmo às vezes, deixam de acreditar no futuro, tem alguma expectativa para o futuro. Algumas delas deixam de crer até que Deus pode fazer algumas coisas para não se frustrar, para não se decepcionar. E às vezes a gente olha isso de fora e a gente até pensa que é sensato agir desse jeito. Mas há um grande problema isso. O problema é que uma pessoa sem esperança adoece a alma. Sem esperança, a gente acorda no piloto automático. Funciona, mas sem algum tipo de expectativa para não venha se frustrar. A gente continua vivendo, mas às vezes não crendo. Acreditando em Deus, mas também sem esperar muita coisa dele. A gente cria um muro ao redor de nós para evitarmos algum tipo de decepção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nessa manhã. Nós temos falado não de uma fé ilusória, não de uma esperança ilusória, baseada em frases bonitas ou em pensamentos positivos. Não é nada disso que nós temos falado, mas nós temos falado de uma fé real. Hoje nós vamos falar de uma esperança real, que não nasce da lógica, não só da razão, mas nasce da fé. Uma esperança que não vem das promessas de pessoas, mas uma esperança que vem da fidelidade de Deus. E aí nós temos motivos para termos esperança, termos expectativa, porque nós estamos crendo na fidelidade de Deus. E essa esperança é a esperança que sustentou Abraão diante do impossível. Foi essa esperança que sustentou Abraão. E essa mesma esperança pode sustentar a nós, a você hoje. Então é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Esperança não é ilusão. Eu quero que você abra sua Bíblia, ou ligue aí sua Bíblia, Romanos capítulo 4. Versículo 18 ao 21. Eu uso a NVT. Às vezes os irmãos perguntam, né? Qual? Eu acho que a gente tem usado muito aqui. Nova versão transformadora. Tá? Se os irmãos quiserem, manda para mim no Zap depois. Eu mando o link lá, onde pega com promoção e você compra mais em conta. Nova versão transformadora. Diz assim, Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 21. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé, então, não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre também de Sara, já não tinham mais vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão
na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse tempo de louvor, de adoração, e esse é o momento que nós vamos meditar na tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nessa manhã, ministra a tua palavra ao nosso coração, pois nós precisamos ouvir tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, ele está ensinando sobre a justificação pela fé. Ou seja, que a justificação não vem pelas obras, não vem pela lei, não vem pelos méritos da pessoa, mas vem pela confiança na promessa de Deus, que é Jesus Cristo. Ou seja, que a nossa justificação acontece quando nós cremos em Jesus e que Jesus é o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. E para esse exemplo, ele usa então Abraão como alguém que foi declarado justo pela fé, ele diz no início do capítulo. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, porque ele creu, ele foi justificado. E nos versos 18 a 21, a qual nós lemos, Paulo destaca como essa fé de Abraão se manifestou também num cenário de impossibilidade. Num cenário onde ele olhava e tudo dizia contra. Então, há algumas coisas aqui que eu quero refletir com você nessa manhã, sobre essa esperança, que não é ilusão. Mas, mesmo assim, ela nos dá razões para que nós venhamos crer em Deus, continuemos crendo em Deus, que Deus pode fazer as coisas, mesmo quando a situação e as circunstâncias dizem para nós não. Primeiro que eu quero pensar para vocês é que o mundo e a circunstância tentam nos convencer que não adianta termos esperança. Nós olhamos para o cenário do mundo, a gente fala, não adianta ter esperança. Nós olhamos para o cenário do Brasil, não adianta ter esperança. Nós somos bombardeados constantemente, que é melhor não ter esperança. E o versículo 18, qual nós lemos, diz, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações. O capítulo 12, vocês conhecem a história, capítulo 12 de Gênesis. Abraão, então, naquele momento, Abrão, ele é chamado por Deus. Deus o chama e diz, sai da tua parentela, deixa essa terra e vá para uma terra que eu lhe darei. Ele nem sabia onde era, não sabia quando seria, mas Abraão obedeceu. E Deus promete a ele que ele seria pai de muitas nações. Quando chegamos no capítulo 18 de Gênesis, Deus então agora dá essa promessa de que ele seria pai de um filho, o filho da promessa. Porém, Abraão recebeu aquele chamado no início com 75 anos. Ele recebe a promessa com 75 anos. E o tempo vai passando e nada acontece. Assim também conosco muitas vezes. As coisas vão acontecendo e parece que não tem nada novo. E Abraão, então, recebe essa promessa de Deus e os anos vão se passando. A idade vai avançando. Sara também vai avançando a idade, até que ele recebe um dia a visita do Senhor. E olha, pensa bem na impossibilidade
do cenário que passava para eles. Eles recebem a visita do Senhor numa teofania, Deus vai até a tenda deles e fala para eles: olha, vocês vão ter um filho. E a impossibilidade é tanta que Sara está atrás da tenda e começa a rir. Fala, não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E Deus vê, corrige Sara. E quando Abraão chega, então, 25 anos depois do chamado dele, com 100 anos, Sara com 90 anos, Deus cumpre a promessa a eles e dá um filho. Contra eles, então, tinha a idade avançada, 100 anos, 90 anos. Além da idade avançada, Sara era estéril. E não havia, então, também algo visível que eles pudessem ver e falar, não, vai acontecer. Pelo contrário, não acontecia, eles não viam e não apalpavam nada. Então, eles tinham a idade, Sara sendo estéril, e tinha a circunstância atual contra eles. Essas eram as circunstâncias desse casal. As circunstâncias, muitas vezes, tentam nos convencer que não há esperança. Assim como foi com Abraão. A gente olha ao nosso redor e a gente diz, não vai acontecer. Já passou tanto tempo. As circunstâncias tentam, muitas vezes, por meio de um exame médico, você pega o resultado e dá o que você não esperava. Isso lhe traz medo. E por causa disso, então, isso tenta te convencer que não tem esperança. O dinheiro não dá no final do mês, o trabalho que você não arruma, que não te chama a entrevista que você fez, e os dias vão passando, e isso tenta te convencer que não tem esperança. O casamento vai de mal a pior, as brigas vão acontecendo, falta de diálogo, e isso tenta te convencer que não tem esperança. Então nós somos bombardeados diariamente por situações que tentam nos convencer que é melhor não ter esperança. Qual é o nosso papel quando as circunstâncias tentam nos convencer que não há esperança? O nosso papel é tomar essa decisão que Abraão tomou. Quando a Bíblia diz que, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve. Ou seja, ele tomou a decisão de continuar crendo. Ele tomou a decisão de continuar tendo esperança. Ele não falou assim, não, é melhor não ter esperança, porque pelo menos eu não vou me frustrar. Ele falou, independente, eu vou continuar mantendo, crendo, pois eu não estou crendo em pessoas, eu estou crendo em Deus. Então, o nosso papel diante das circunstâncias que muitas vezes tentam nos convencer, é nós tomarmos a decisão de continuar crendo que Deus pode fazer. E se Ele não fizer, nós continuamos crendo. Por quê? Ou você se entrega ao desespero, à incredulidade, ao medo, à ansiedade, ou à falta de expectativa, ou você se entrega a tudo isso, ou então você decide crer. É decisão. Seja qual uma das coisas, você está tomando uma decisão. E a Bíblia nos orienta a tomar a decisão de continuar crendo, tendo esperança. Agora, a nossa fé não é um pensamento positivo, como quem diz, vai dar tudo certo no final. Sabe essas frases, esses jargões, né? Também não é uma fé vaga, que só repete frases prontas. Está tudo nas mãos de Deus. Está mesmo, está nas mãos de Deus. Mas às vezes a gente fala isso assim, sem esperança. Sem saber no que está se apoiando. A nossa fé, ela é diferente. A nossa fé está firmada em uma pessoa real, uma pessoa verdadeira, que se chama Jesus. A nossa fé está firmada no caráter de Deus, desse Deus poderoso. A gente crê não porque tudo parece que vai dar certo, não é isso, mas porque sabemos quem Deus é,
E Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então nós passamos a crer, não porque a gente fala, porque a gente está acostumado a dizer frases ligadas a Deus. Ah, Deus cuida de tudo. Ah, tudo vai dar certo, tudo está na mão de Deus. Não, não é isso. Nós cremos que vai dar certo, e se não der, Deus continua sendo Deus. Mas eu mantenho a minha fé, eu mantenho crendo, eu mantenho tendo esperança. Então o que Abraão creu? Em que devemos crer, a exemplo de Abraão? Abraão creu na fidelidade de Deus. É isso que nós devemos crer. Na fidelidade de Deus. Versículo 19: e sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Ou seja, as circunstâncias diziam ao contrário. É melhor você deixar de ter esperança. Versículo 20: mas em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ou seja, pelo contrário, ela fortaleceu. E com isso ele deu glória a Deus. Nós precisamos deixar claro aqui que Abraão creu em Deus antes de crer na promessa. Ele se apegou em quem faz a promessa, mais do que aquilo que havia sido prometido a ele. Ou seja, a sua fé não estava na oportunidade de tirar vantagem naquilo que Deus promete. Entendeu? Mas a sua fé estava naquele que fez a promessa, que é Deus. E então a fé de Abraão não se enfraqueceu, não vacilou. Pelo contrário disso, ela veio a se fortalecer. Por quê? Porque sua fé estava direcionada no lugar, na pessoa certa, que é Deus, e não apenas naquilo que Deus havia lhe dito, mas no caráter de Deus. A credibilidade de Deus é o alicerce da nossa fé. O crente não fecha os olhos à realidade. O crente não tenta contradizer a esperança. Na verdade, ele supera toda contradição circunstancial, se agarrando no Deus da promessa para conosco. Se Deus falou que vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século, pode crer, porque Ele vai estar. Ele vai estar. Não apenas porque Ele falou, mas por quem Ele é, pelo caráter de Deus, pela imutabilidade de Deus. Ele é imutável. Ele não muda. Não tem sombra de variação em Deus. Então a nossa fé não pode estar firmada no que Deus pode fazer por nós, mas a nossa fé deve estar firmada em quem Deus é para nós. Quem Deus é para você? Você sabe que Deus é todo-poderoso? Nós vamos falar sobre isso. É esse Deus que nós devemos crer. Você sabe que Deus é imutável, que Ele não muda? É esse Deus que Ele é para mim. Que Deus pode fazer muitas coisas além do que eu peço? É esse Deus que Ele é para mim. Quem é o seu Deus para você? O nosso Deus é o Deus da Bíblia. O Deus Todo-Poderoso que está sentado em seu trono e a terra é estrado dos seus pés. Que pode fazer, a qual Ele chama as estrelas pelo seu nome e as estrelas se apresentam diante dEle. A qual o nosso nome está gravado na palma da mão de Deus. Quem é o seu Deus para você? Então é nesse Deus. Nós não cremos naquilo que Deus pode fazer por nós. Nós cremos naquele Deus que a gente conhece. Qual é esse Deus que você conhece? É por isso que nós precisamos conhecer a Deus constantemente, quem Deus é. E a Bíblia nos revela quem Deus é. Abraão sabia que seu corpo estava velho e Sara era estéril. Ele não negou a realidade. Ele apenas decidiu recusar a duvidar da fidelidade de Deus. Ele falou: não, Deus é Deus. Deus continua sendo Deus.
Tem aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Continua sendo Deus. A nossa fé não é ilusória, mas a nossa fé é voltada a uma pessoa que é fiel ao Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós devemos crer. O último exemplo aqui, para meditarmos nessa noite. Qual é o exemplo de Abraão a qual nós devemos imitá-lo? Nós devemos crer, primeiro, na fidelidade de Deus, quem Deus é. Segundo, no poder de Deus. Deus é poderoso. O que é impossível para você? Deus é poderoso. Que o impossível se torna possível a Deus. É isso que versículo 21 diz. Abraão estava plenamente convicto. Ou seja, ele tinha convicção disso. Convicção do quê? Ele tinha convicção de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele promete. Eu garanto para você que se você perguntar para sua esposa, falar assim, você tem convicção que eu vou cumprir tudo o que eu vou prometer para você? Eu garanto para você que nessa trajetória de vida, talvez você já... Talvez não, vou dizer que você já prometeu alguma coisa e não fez. Tem coragem de perguntar para o maridão? Se eu perguntar para você que se você tem convicção de que eu vou cumprir e já cumpri tudo que eu já te prometi, aí na hora ela vai ser levada lá no altar lá. Eu prometo. Né? Mas Abraão não, ele falou assim, que Deus é poderoso. Ou seja, há um poder que emana de Deus, porque Ele é poder. E porque Ele tem e é poder, eu sei que Ele vai cumprir tudo o que Ele falou. Esse é o nosso Deus. A gente falha, a gente pisa na bola, a gente promete, não cumpre. Mas Deus não, jamais. Jamais. Então a convicção de Deus, de que Deus é poderoso, nós devemos crer, a exemplo de Abraão, no poder de Deus. Abraão olhou para seu próprio corpo envelhecido, para o ventre de Sara, e ainda assim não duvidou. E isso não significa que ele ignorou o fato. Ele simplesmente não deu a eles a última palavra, pois a última palavra é do poderoso Deus. É isso que Abraão pensava. Fé não é negar a realidade, fé é reconhecer que Deus está acima de toda a realidade. Ou seja, a realidade hoje, talvez na sua vida, possa ser querendo provar para você tudo ao contrário, que nada vai dar certo, que você não vai conseguir, que isso não vai para frente, que os negócios não vão para frente, que o negócio vai piorar, que o país vai piorar, e assim se vai. Mas nós continuamos crendo que há um Deus que governa todas as coisas, e Ele é poderoso para mudar o cenário de todas as coisas. É nele que nós cremos. Abraão não ficou forte por negação. Não foi isso. Abraão ficou forte a fé dele. E ele, por meio da adoração a Deus, ele glorificou a Deus. Glorificou a Deus. Agora eu te pergunto, quando as situações tentam provar ao contrário para você, que as coisas estão de mal a pior, o que você faz? Você glorifica a Deus? Ou você reclama? Porque é fácil a gente glorificar a Deus quando tudo vai bem, não é fácil.
Glorificar a Deus tem uma viagem marcada, glorificar a Deus você tem uma férias para tirar, glorificar a Deus porque recebeu uma remuneração, glorifica a Deus porque subiu de cargo no trabalho, glorifica a Deus porque Deus está mandando um monte de cliente, glorifica a Deus, mas e agora para ser igual o Jó que glorifica a Deus quando as coisas foram tiradas? Aí é difícil, mas é aí que a nossa fé é fortificada. É aí que o nosso coração se enche de esperança. E nós somos fortificados. Então Abraão não ficou forte por negação, mas pela adoração. Ele deu glória a Deus antes da promessa se cumprir. Antes das coisas acontecerem, ele glorificou a Deus. Eu me lembrei, há uma cena no filme O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, que Aragorn, ele está parado diante de uma porta e ninguém sabe o que tem atrás daquela porta. E ele diz assim para aquelas pessoas que estão com ele: não importa o que venha pela porta, fiquem firmes. Ou seja, não interessa o que tem atrás da porta, a hora que ela abrir, se mantenha firme. Fique firme. Eles sabiam ali que a força estava além deles. A gente nem sabe o que tem atrás da porta, mas fique firme, se mantenha firme. E mesmo assim eles não recuaram. Fé é isso. É esse paralelo que eu quero fazer com você. É confiar no poder que vem do alto, mesmo quando a porta se rompe diante de nós. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu vou permanecer firme. Firme. E o que vier, no poder de Deus, nós vamos superar. Na fé em Deus, nós vamos passar. A palavra de Deus nessa manhã, para você, é essa. É que você continue firme na fé. Continue firme servindo a Deus. Continue firme adorando ao Senhor. Continue firme se reunindo com a igreja. Continue firme celebrando os meios da graça, a ceia. Continue firme. Não importa o que tem atrás da porta. Na hora que ela abrir, ela vai encontrar a gente de pé. De pé não por causa nossa, mas porque os nossos pés estão firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Que é Jesus. Irmãos, não está nem no esboço, mas eu me lembrei agora. E não é um balde de água fria, mas eu me lembro de um amigo muito próximo que eu tive. Próximo mesmo, próximo. Tão próximo, que a esposa dele tinha depressão e ele estava com uma doença. Ele não falou nem para a família. Ele falou para mim e para outro amigo. E ele fez um exame depois, fez uma biópsia e falou: eu não abri. Eu quero almoçar com você, a gente vai abrir junto. E a gente fomos lá em Santa Bárbara, pedimos um prato feito, almoçamos, e ele abriu o exame. A gente não sabe muito a linguagem médica, mas estava escrito que ele estava com um tumor maligno nível 4 e agressivo. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente chorou ali junto, oramos, ele não contou para ninguém um bom tempo ainda, preocupado com a esposa. Ele disse assim, não sei o que vai acontecer, mas eu vou permanecer firme. E aí não é jogar um banho de água fria. Um ano depois ele faleceu. Na UTI ia eu e o amigo meu. A gente revezava, que a família escolheu para a gente ir. E um dia eu li um devocional, ele nem ouvia, entendia. Mas eu lia do lado dele e falava: estamos aqui para orar por você. No último dia eu fui, fiz uma visita para ele.
Tardezinha recebi uma notícia que ele faleceu. Mas ele falou, não com essas palavras, mas foi justamente isso. Não importa o que vier atrás da porta, eu vou permanecer firme. Firme na fé, firme em Cristo. Ah, pastor, mas eu achei que você ia falar de milagre. Eu poderia falar que eu sei. Eu sei. Eu sei que Deus cura. Deus me curou. Eu sei que Deus pode fazer. Eu sei. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre permanecer firme. Pois a nossa fé não é ilusória. A nossa fé é em Cristo. É em Jesus. A esperança verdadeira é uma decisão de fé diante da impossibilidade. Mesmo quando tudo parece ser difícil. É continuar crendo, mesmo quando tudo mostra ao contrário. Permanecer firme. E é essa fé que o Espírito Santo quer gerar em nós hoje. É essa fé que, exemplo de Abraão, nós devemos ter. Com 100 anos, esposa estéril, 90 anos, mas ele se manteve crendo. É essa fé. Fé que olha para o diagnóstico médico e diz, Deus tem a última palavra. Fé que olha para o casamento em crise e diz, o Senhor pode restaurar, mesmo que tudo mostre ao contrário. Fé que olhe para o filho e o filho não vem mais para os caminhos do Senhor, pelo contrário, está fazendo tudo ao contrário, e diz, não, Deus pode tocar no coração dele e trazê-lo de volta. Essa fé que Deus quer gerar em nosso coração. Fé que encara o luto, coisas que nós não sabemos lidar, e ainda diz, eu sei em quem eu tenho crido. Isso é fé. E é possível, viu? Ter essa fé. É possível. Não estamos falando coisas impossíveis aqui, não. E nem coisas que é você apenas dizer. Não. É possível por causa de Jesus Cristo. A fé de Abraão apontava para Jesus. A promessa que por meio de Abraão viria esse Salvador. O descendente prometido. E hoje, você e eu, nós podemos ter essa mesma esperança, porque Cristo venceu a maior impossibilidade de todas. Você dá jeito para a morte? Pois bem, Cristo deu jeito para a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e nós ressuscitaremos com Ele. Quer coisa mais impossível do que isso? Todas as outras coisas se tornam pequenas. Ele ressuscitou, e por isso a nossa fé não é ilusão, mas a nossa fé e a nossa esperança é viva, porque Cristo é vivo. Tito capítulo 1, ele escreve, Cristo, a nossa esperança. Fique firme, mas fique firme na pessoa certa, que é Jesus, a nossa esperança. Vamos se colocar de pé? Eu quero orar com você nessa manhã. Talvez pela trajetória que você está fazendo agora, a fé tem desfalecido. E nós precisamos das orações da igreja, para que venhamos nos manter firmes em pé também. Então nós queremos orar. Aí no seu lugar, você pode dizer, Senhor, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que a circunstância tenta provar o contrário. Eu sou essa pessoa que peguei o exame. Eu sou essa pessoa que estou com o casamento assim. Eu sou essa pessoa que não vejo salvação na família. Eu sou essa pessoa, Senhor, que tudo prova que as coisas vão dar errado. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que a fé
tem cada vez mais desfalecido, vacilado, como diz a Bíblia. Mas eu creio que o Senhor pode fortificar minha fé. Diga para Ele nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, oramos, Senhor. Oramos, Deus, te agradecendo pela Tua palavra. Oramos, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor é e também pelo que o Senhor faz. Ó Pai, dá-nos essa fé de mantermos firmes, em pé, ó Deus, não nas nossas forças, não nos nossos recursos, não no nosso intelecto, mas na rocha, que é o Senhor. Dá-nos essa fé, Senhor. Ó Pai maravilhoso, quantas vezes as circunstâncias tentam roubar de nós a nossa esperança. Quantas vezes, Senhor, tenta roubar de nós a alegria. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha agir no nosso coração nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós, sopre sobre a nossa vida. Dá-nos alegria, Senhor. Dá-nos alegria. Ó Deus, nessa manhã, através da Tua palavra, o Senhor falou aqui conosco. Ó Deus, que o Senhor venha fortificar a fé desse irmão que está abatido, que está desanimado, que às vezes, Senhor, fazia tanto, ó Deus, empolgado, animado, não via a hora, Senhor, de se reunir com a igreja, ó Deus, e isso foi se perdendo, porque é um abatimento também na fé isso. Mas Deus, o Teu Espírito Santo pode agir nessa manhã, e o Senhor tem liberdade nesse lugar, a igreja é Tua, em nome de Jesus. Espírito, sopra sobre nós, Espírito Santo, traz vigor a nós, em nome de